Bem-vindos ao vídeo que dá início ao projeto geométrico, especificamente ao projeto planimétrico, a inserção dos pontos de inflexão. Inicialmente, eu vou resgatar aqui o arquivo anterior, onde nós tínhamos gerado a superfície. Esse arquivo, ele está aqui. Eu reposicionei o mesmo, superfície versão 02. Vou abrir o mesmo. Era um arquivo extremamente compacto, uma vez que eu não estava salvando a malha. E nós podemos observar aqui as curvas de nível, ok? Vejam que eu venho sempre aqui no início, né? E carrego o arquivo VDCL com o meu projeto, ok? Mas também vocês recordam que nós geramos nos últimos vídeos os elementos de cadastro e a imagem de satélite, ok? Nós temos duas possibilidades para inserção desses elementos aqui no projeto, ok? Uma possibilidade para aqueles que tiverem um computador com capacidade, né, com uma performance, um desempenho, né, bom, é o de inserir diretamente nesse nosso ambiente de desenho os elementos de cadastro e imagem de satélite. Vantagem: tudo vai ficar dentro de um arquivo VDCL, ok? Desvantagem, tá? Esse arquivo ele vai ficar bem maior. Se nós tínhamos agora um arquivo que era na faixa de 600K, vamos verificar aqui o cenário, deixa eu verificar aqui a superfície, ó, 600, né? Num teste que eu fiz da inserção aqui, ele passou para 6 MB, ok? Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade interessante porque vocês podem passar para os colegas de vocês de equipe esse arquivo VDCL juntamente com o da imagem de satélite, né? Aquela imagem TIFF ou já a imagem convertida em JPEG que se torna menor, ok? Tem que levar sempre junto a imagem, porque embora ela esteja inserida no desenho, tem que levar junto. Outra possibilidade que nós temos é de fazer uma referência externa, ok? Uma inserção em referência externa. Essa inserção em referência externa, ela mantém os arquivos fora desse nosso arquivo de projeto, ou seja, ele não sobrecarrega esse projeto, tá? O que acaba sendo bom, mas ele apresenta dois aspectos que acabam sendo ruins, tá? O primeiro é que sempre nós temos que encaminhar todo esse pacote com todos esses elementos juntos. E se alterar esse relatório, esse diretório, melhor dizendo, a referência pode se perder e tem que ser refeita, o link tem que ser refeito. Um outro aspecto ruim também é que na referência externa aqui, nós não teremos como trabalhar com os layers, congelando e descongelando os mesmos. Nesse sentido, nesse meu exemplo aqui, eu vou utilizar o insert diretamente no desenho. Se vocês identificarem que isso fica muito pesado para o trabalho de vocês, aí a opção passa a ser trabalhar com referência externa. Buenas, eu vou vir aqui, nós já vimos aqui como inserir, né? Vou inserir aqui from file, vou estabelecer aqui que eu quero agora o elemento de cadastro, ele está aqui, vou dar um OK, vou definir que a minha referência é a mesma, ele vai levar um certo tempo. Tudo que estamos fazendo aqui é em tempo real, então ele está levando o devido tempo. Ok, ele está aqui. Nossa, professor, aqui agora as curvas de nível ficaram por baixo. Isso não vai ser problema, pessoal. A gente pode tentar dar um draw order send to back. Vamos ver aqui, isso aqui, que é tudo um bloco, né? Eu não vou explodir para não ter problema de editar, mas vejam, se eu quiser aqui, por exemplo,
descongelar o plano de voo, ele estaria ali descongelado. Agora, vejam que ele não é tão necessário assim, uma vez que eu tenho a indicação das curvas de nível ali, né? Ok? Tá? Muito bem. Bom, eu vou inserir agora a imagem de satélite, ok? Então, nós temos aqui também a imagem de satélite. Na realidade, eu não vou inserir a imagem de satélite, eu vou inserir o DWG que tem a inserção da imagem lá naquele retângulo que nós fizemos a construção, perfeito? Ele está aqui, vou dar um OK, vou referenciar tudo em 0 aqui, vou dar um OK, e ele veio aqui. Nossa, professor, ele ficou por cima. Tudo bem, não há problema. Mais uma vez aqui, Draw Order, Send to Back. Então, nós temos aqui a construção do nosso cenário completo. O que a gente caracteriza como cenário completo? Tá? Nós caracterizamos o cenário completo com a representação do relevo, aqui com as curvas de nível, né? E com a superfície gerada no próprio Saepro. A hidrografia, ou seja, a representação em desenho dos cursos d'água, dos corpos d'água, ok? O sistema viário existente, as edificações que a gente caracteriza como ocupação do solo, né? Também, dentro dessa ocupação do solo, nós podemos registrar ali matas nativas, né? O plantio de determinados produtos. Isso vocês vão ter que fazer inicialmente lá no QGIS e trazer para cá. Nesse meu exemplo, eu estou sem, tá? E a imagem de satélite que em boa parte do nosso trabalho, nós poderemos congelá-la, ok? Por quê? Porque às vezes ela carrega demais nas informações para nós aqui. Vejam que se eu estiver partindo de uma determinada posição aqui, né, eu posso ter problema de identificar algum detalhe maior, ok? Muito bem. É muito importante que vocês utilizem essa imagem de satélite, ok? Essa imagem de satélite na caracterização aqui de possíveis edificações que não foram representadas. Professor, e quando ocorre isso aqui, de que a imagem está dando uma coisa e os elementos vetoriais estão dando uma outra posição, ok? Isso é bem comum, pessoal, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma única base. Isso gera até um certo desconforto quando volta e meia, em determinadas situações, a representação de um corpo d'água não necessariamente passa lá, né, pelo ponto mais baixo ali, né, de um tal VEG. De qualquer forma, nós vamos seguir o seguinte princípio aqui na função que tem o projeto Ponto de Partida de ser um projeto didático, de que nós vamos definir uma hierarquia na informação, ou seja, toda a informação vetorizada, ela está num nível acima da informação que é imagem. Nesse sentido, então, nós vamos dar prioridade à informação que é vetorizada. Entre a informação vetorizada, né, de curvas de nível e dos córregos, nós vamos adotar a seguinte: a curva de nível vai ser utilizada para representar o relevo, mas a informação do desenho do corpo d'água será utilizado para a representação dos mesmos, ou seja, poderão existir algumas incoerências lá na nossa altimetria, mas nós vamos assumir as mesmas, ok? Bom, eu vou salvar esse desenho aqui e eu recomendaria a todos a salvar esse desenho. Eu utilizei aqui o nome cenário versão V1, e nós sempre recomendamos que à medida que vocês vão cumprindo determinadas etapas, salvem de forma que
caso em alguma etapa ocorra algum erro grave, a gente tenha condições de partir da etapa anterior, ok? E nós vamos iniciar aqui agora a etapa de projeto. Eu vou vir aqui em atividades, projeto geométrico, e aqui na atividade do projeto geométrico, inicialmente, nós vamos estabelecer aqui, vocês vão ter que definir aqui, tá? Qual é a norma que vocês estão utilizando? Aqui no projeto Ponte Partida, nós estamos utilizando a norma DENIT. Qual a classe de rodovia que foi definida lá, né, no termo de referência, ok? Ou que vocês acabaram caracterizando. Nós temos ali da classe especial até a 4B. Geralmente, nos nossos projetos, nós trabalhamos com a 1B, né, que é pista simples, a 2 e a 3. Vocês vão ter que identificar uma dessas. Eu, provisoriamente, aqui vou colocar como 3 nesse meu exemplo e vou caracterizar a região aqui como sendo montanhosa, ok? Uma vez definida essa classe da rodovia e a região, nós vamos verificar aqui que o SAEPRO resgata lá dos elementos da norma uma série de parâmetros de projeto. Por exemplo, aqui ele capturou que o raio mínimo para a classe 3 em região montanhosa será de 50 metros. Isso para curvas com transição. Eu posso expandir isso aqui, ok? Ou mesmo, vejam, eu posso ampliar aqui essa tela como um todo, nesse botãozinho, e voltar à configuração inicial dela, clicando novamente. Ok? Muito bem. Vocês também podem, tanto uma tela como outra aqui, fazer com que ela se recolha. Isso é muito bacana agora quando nós estivermos lançando a planimetria e se vocês estiverem trabalhando na projeção aqui desses elementos numa televisão de 40 polegadas ou mais, fica muito, muito bonito, pessoal, tá? Mas eu vou deixar aqui porque didaticamente fica melhor a gente identificar esses elementos dos parâmetros. A gente observa aqui que nesses elementos dos parâmetros que eu tenho ali, do projeto geométrico, vejam, então eu estou no projeto geométrico, nos parâmetros. Se eu quiser ir para o CAD, venho aqui. Se eu quiser voltar para o projeto geométrico, volto aqui. Se eu quiser ir, olha a nossa telinha, aquela famosa. Se eu quiser ir para uma outra atividade, um outro projeto que nós vamos ver à frente, eu poderia vir aqui no de terraplenagem. Não é meu objetivo nesse momento. Bom, aqui no projeto geométrico nós temos várias abas e nesse vídeo nós vamos tratar da aba planimetria e especificamente do lançamento aqui, do nosso alinhamento. Esse lançamento do alinhamento, ele vai ir do ponto de partida até uma determinada posição, ok? E em cima disso, vocês vão ter uma série de pontos de inflexão aqui, que depois, num vídeo a posteriori, nós vamos ver ali a caracterização das curvas de concordância verticais. Existem várias formas de eu lançar esses PIs, tá? Eu vou mostrar uma que eu gosto muito, basicamente, que é a seguinte. Aqui nós temos a possibilidade de, com o botão aqui em criar novo alinhamento, dar um clique. E, por exemplo, vir aqui, ó, observem, eu poderia dar um clique aqui. Vejam que ele capturou aqui umas coordenadas, já definiu. Ele gera uma linha onde eu posso dar um segundo clique aqui, um terceiro aqui, um quarto, um quinto, um sexto. E ele vai lá capturando, dando um Enter aqui, ou botão direito do mouse, ele gerou aqui o que a gente costuma chamar de poligonal aberta. Ok? Muito bem. Um detalhezinho interessante aqui, vou voltar aos parâmetros, tá? E vou caracterizar essa linha de uma forma um pouquinho diferente, senão ela fica, vejam,
ela está ali, ó. Ela já está inclusive estaqueada. Vejam que interessante, tá? Mas eu quero dar um peso maior para ela, né? Que ela fique mais representativa. Então aqui está como alinhamento na cor 1 vermelha. Eu vou colocar a espessura como 1. Eu quero caracterizar nesse momento aqui o estaqueamento também com uma espessura 0,5. E se eu vier agora na planimetria novamente mandar desenhar, ó, vejam, eu tenho que mandar desenhar novamente. Vejam que sim, eu fiquei aqui com uma informação mais característica. Talvez uma outra cor agora seja ainda melhor. Vou colocar aqui a cor 2 aqui. E vamos colocar aqui a cor, se não me engano, 7 para ser o branco, planimetria, desenhar a planimetria. Vejam que sim, eu passo a ter um destaque bem característico de onde efetivamente estão aqui os meus PIs. Vejam aqui os PIs. PIE, um ponto de inflexão para a esquerda, esse é o PI número 3 e ele está próximo ao quilômetro 5.600, ok? Buenas, como é que eu faço para, digamos, inserir um PI entre este aqui, entre o 2 e o 3? Ok? Há várias formas, pessoal, ok? Então, por exemplo, aqui entre o 2 e o 3, eu poderia ver aqui no PI 3, vejam, estou me posicionando aqui e teclar a tecla Insert. E ele vai criar um ponto de inserção, ele chamou de ins, depois a gente pode renomear, e ele está aqui, ok? Certo? Vejam que ele criou esse ponto de inserção exatamente no alinhamento, né? Professor, e como é que eu posso deslocar? Eu posso dar um cliquezinho aqui nele, ó, vejam, ativou um grip ali, eu venho nesse grip e posso agora deslocar para cá, ó, por exemplo, já reposicionei o mesmo. Ok? Professor, como é que eu posso apagar esse ponto de inserção? Eu posso vir aqui exatamente nele, nessa tabela, e dar uma tecla Delete. Ok? Muito bem. Professor, mas é só assim, só na tabela? Não. Nós podemos utilizar, observem, esse comando aqui, adicionar PIs. E se eu vier aqui agora entre o 2 e o 3 e clicar exatamente nesse ponto aqui que eu vejo aqui que existe uma estrada existente, ok? E dou um clique aqui. Veja, ele já inseriu um PI. E ele continua ativo, veja, eu posso tentar seguir por esse caminho, ó, essa trajetória. E ele está seguindo na sequência. E aqui mais outro. Né? Observem que esses dois PIs eles ficaram muito próximos, né? Eles praticamente estão no mesmo alinhamento. Eu poderia chegar à conclusão agora que eu quero remover esses PIs, ok? Então eu posso vir aqui nessa outra opção, observem, remover os PIs. E agora, no que eu der um clique próximo a um determinado PI, ele vai eliminar aquele PI. Vejam. Digamos que eu queira remover esse aqui. Eu não preciso estar exatamente nele, mas ó, mais próximo desse do que de outro. Se eu der um clique aqui, ele removeu esse aqui, ok? Ele gera uma linha aqui que é temporária, mas isso não interessa nada. Vejam, eu posso vir agora nesse outro aqui e eliminar. E aí o que aconteceria? Desse PI aqui, ele seguiria para aquele alinhamento lá. É o que eu vou fazer aqui só para fins didáticos, ok? Ok, pessoal, entendido? Vou eliminar agora esse outro aqui também que ficou ruim. Ok, muito bem, dando Enter, eu elimino todos os PIs. Toda vez, pessoal, que eu insiro novos PIs, aparece essa informação INS. Os PIs eles devem ser numerados ou codificados, melhor dizendo, né? É bastante comum em projetos nós termos uma numeração de um PI tipo 2, 2A, 2B, 2Cs, né? Por quê? Porque a codificação para frente, a partir do 3 ou do 4, a gente não deseja alterar, né? Em função de algum outro elemento de cadastro, então eles recebem essa codificação com números e letras. Mas aqui no projeto Ponte Partida, eu recomendaria para vocês, sempre que tiverem uma configuração assim,
virem aqui, renumerar os PIs, observem. E aí, identificar que vocês vão renumerar a partir do número 1, ok? Vejam, dá um Enter. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai caracterizar o primeiro ponto como sendo PP, o último como sendo PF, e seguindo uma sequência lógica de 1, 2, 3 e 4. Observem agora um detalhe muito importante que vai se prestar tanto aqui para a planimetria como para a altimetria também. Isso aqui está registrado no sistema, mas não está aqui, observem, ó, aqui está o PI-INS, ok? Por quê? Porque a parte gráfica aqui é uma mera saída do que está lá no sistema, lá no SAEPRO. Portanto, para eu configurar agora, para eu deixar aqui, né, no desenho exatamente o que temos aqui do lançamento dos PIs, eu tenho que desenhar novamente. Vejam que agora ele ficou aqui com o PI número 3. Bom, professor, e deslocar e outros elementos aqui? Vejam, o deslocar eu utilizei aqui a marcação aqui dessa linha, esse não é o nosso eixo, é o nosso alinhamento por enquanto, vir aqui no grip e deslocar o mesmo. Nesse momento, e que bom, nós estamos vendo um problema e um problema sério. Observem que como eu atualizei, eu removi uma série de pontos, mas o sistema não atualizou, ele está identificando alguns vértices que seriam fantasma. Se eu chegar a mover, a concretizar esse PI, mover o mesmo, isso vai gerar uma bagunça na nossa planimetria. O que nós temos que fazer? Conselho que eu dou aqui. Vamos apertar a tecla ESC uma e duas vezes. E agora, novamente, eu vou selecionar aqui aquele grip. E observem a diferença, pessoal. Vejam que ele só deve indicar a movimentação do alinhamento, que é anterior a esse ponto de inflexão e ao posterior. Agora sim, isso aqui está certo e eu posso deslocar para cá. Então vejam, pessoal, que aqui vocês vão fazendo pequenos ajustes nessa planimetria, deslocando mais para um lado, para outro. Se precisarem, podem inserir PIs, se precisarem, podem remover o PI, mas quando ocorrer naquela movimentação de aparecerem várias linhas e não apenas o alinhamento anterior e posterior, esse é um bug do sistema, reconheçam como tal, apertem a tecla ESC duas vezes, ele vai atualizar essa polilinha, vai amarrar novamente ela aos dados do sistema e aí sim nós vamos poder trabalhar na mesma. Mas professor, tudo bem, eu entendi muito bem tudo isso, mas lá eu tenho um termo de referência que indica uma posição inicial de lançamento. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu lancei uma linha, né, um alinhamento inicial, mas eu quero lá voltar aqui, vamos voltar ao projeto, a edição do projeto de vocês, melhor aqui, vamos vir aqui. Aqui nós estamos nesse semestre 2021/1, talvez isso venha a ser utilizado, esses vídeos, em outros semestres, né? Venho aqui nesse edital, cada um de vocês terá que ir no seu próprio edital, e aqui onde consta termo de referências e diretrizes, nós vamos vir aqui no termo de referências e diretrizes, e vocês vão ter, tanto para um lote 1 como para um lote 2, as coordenadas que são UTMs aqui, vejam, o X e o Y, que vocês deverão digitar ali como referência para o ponto de partida de vocês. Para digitar aqui, pessoal, bastante simples, basta sair introduzindo aqui os valores. Aqui não é o ambiente CAD, então vejam,
No ambiente CAD, o ponto era o separador decimal, aqui está sendo a vírgula, pessoal. Aqui o ponto é um separador de milhar, estão vendo aqui, tá? Que não precisa ser digitado, é só na formatação, observem, né? Então ele está com 514.112, sem ponto nenhum. Vocês vão digitar aqui essa coordenada inicial do x, a coordenada inicial do y, para construir o ponto de partida de vocês, ok? O ponto final vai ter que ser compatibilizado, né, com a equipe que forma o consórcio com vocês. Vocês vão ter que negociar isso, não apenas esse ponto, né, as coordenadas do ponto, mas o próprio alinhamento e outras características, ou seja, vocês não poderão chegar, vou botar aqui em CAD, vamos imaginar que a outra equipe estivesse chegando nessa mesma posição aqui, perfeito? Eu vou botar redondamente, mas com esse azimuth aqui, ok? Vejam, isso geraria um ponto de inflexão com uma curva de concordância entre os dois lotes. Não poderá ser assim. Então, vocês terão que combinar uma forma de que os azimuths sejam equivalentes, ok? A gente dá uma tolerância de alguns segundos, se não me engano, de 2 a 3 segundos, ok? De forma que nós estejamos num alinhamento reto aqui, ok? Num alinhamento sem a curva de concordância, ok? Bom, pessoal, creio que com esse vídeo vocês tenham condições de lançar aqui com, a princípio, esses 3 comandos aqui, né? O alinhamento de vocês. Com esse comando, vocês vão desenhar. Nós vimos lá nos parâmetros, na abinha de desenho, que eu posso configurar uma cor melhor para representar nesse momento. Depois nós vamos alterar isso lá no final, né? Mais uma representação que me dê um destaque maior, ok? E nós utilizamos também aqui o renumerar PIs. Nesse vídeo seria isso, pessoal. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.